Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, hoje tivemos a morte da Rainha Elizabeth. Ela que reinou durante 70 anos e 200 dias. Se eu não estiver enganado, tivemos o reinado mais longevo da história da Inglaterra. Ela que cumpriu plenamente o seu papel como rainha, que foi amada pelo seu povo, que levou a monarquia a ter uma popularidade, a recuperar a sua popularidade. Infelizmente veio a falecer aos 96 anos de idade. Assume agora no lugar dela o rei Charles III. O príncipe Charles já escolheu o nome. Charles III, tá? Então esse é o nome. E vocês estão acompanhando a Operação London Bridge, que já tinha sido programada. Até por conta da idade avançada da rainha, todos sabiam que poderia acontecer a qualquer hora. Ela que inspirou memes pelo mundo inteiro devido à longevidade, tanto em vida quanto do seu reinado, tá? Infelizmente nos deixou. E agora, o que acontecerá? É isso que nós vamos ver. Vocês vão entender o que é a Operação London Bridge, tá? Logo depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, como vocês devem estar acompanhando nos noticiários, a Rainha Elizabeth faleceu hoje, tá? Houve toda uma mobilização, claro que o anúncio foi feito no momento mais propício, mas há uma operação que já tinha sido planejada há algum tempo, devido à idade avançada da rainha. Planejada há algum tempo para a sucessão. O que vai acontecer a partir de agora? É a chamada Operação London Bridge, tá? Então vocês vão entender o que é esse protocolo. Eu vou colocar aqui na tela e vou falar rapidamente, tá, sobre o assunto, para que vocês entendam. Tá aqui, ó. O que é a Operação London Bridge? Protocolo para a morte da Rainha Elizabeth II. A Operação London Bridge é referente aos protocolos que devem ser tomados caso a monarca de 96 anos viesse a falecer, tá certo? A Rainha Elizabeth II do Reino Unido morreu nesta quinta-feira no Palácio de Buckingham. Antes mesmo do anúncio do estado da rainha, a Operação London Bridge se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A Operação London Bridge é referente aos protocolos que devem ser tomados caso a monarca de 96 anos viesse a falecer, tá? O plano inclui desde a agenda pessoal dos familiares próximos à rainha, até as ações previstas para os órgãos governamentais de todos os países que estão sob o regime da monarca. Lembrando que não é apenas a Inglaterra, tá? Inglaterra, Escócia, Canadá, Austrália, entre outros. De acordo com a operação, a primeira-ministra da Inglaterra, a recém-nomeada Liz Truss, deve ser uma das primeiras pessoas a serem informadas, e realmente foi. E foi uma das primeiras pessoas a se manifestar, tá, oficialmente sobre o assunto. Sobre a possível morte da Rainha Elizabeth II. Após isso, os portões do Palácio de Buckingham irão esclarecer as notícias. E foi o que foi feito. Foi pendurado um comunicado nos portões, tá bem? No mesmo dia, o príncipe Charles, filho mais velho da rainha e primeiro na linha de sucessão ao trono, se tornará rei. E de fato isso já aconteceu. Ele já se tornou rei e escolheu o nome de Charles III, tá bem? No dia seguinte, Charles fará o seu primeiro discurso oficial como novo líder de Estado. O corpo da Rainha Elizabeth deve ficar no Palácio de Buckingham por 4 dias, depois seguir para o Westminster Hall. O enterro deve acontecer por volta de 10 dias após o falecimento da monarca. Nos próximos 10 dias, vocês podem apostar que será a notícia mais comentada que nós teremos. É exatamente isso, referente à morte da rainha e os protocolos que estão sendo seguidos, tá? O enterro deve acontecer por volta de 10 dias após o falecimento da monarca. O caixão deve ser levado para o castelo de Windsor e enterrado na capela de São Jorge, onde está a sepultura de seu pai, o rei George VI, tá bem? Então, esse é o protocolo a ser seguido. E já está sendo seguido na realidade. O rei Charles já se manifestou como Charles III, tá? Em comunicado. Ele fez um comunicado à imprensa.
já assumiu como rei. Amanhã, provavelmente, ele vai fazer o seu primeiro discurso como chefe de Estado, não só da Inglaterra, mas Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte. Então, outros territórios ali que não a Inglaterra, que fazem parte do seu reinado, do Reino Unido, tá? Ele vai se manifestar e vai fazer o primeiro pronunciamento oficial como rei. Isso nós podemos aguardar aí para as próximas horas, até porque há uma diferença de fuso horário entre o Brasil e a Europa, tá certo? Então vocês vão presenciar o término aí nos próximos 10 dias dessa operação que foi posta em prática. Agora vem algumas questões e algumas perguntas que estão sendo feitas. O rei Charles irá abdicar em favor de William? Ele vai permanecer no trono? Até porque o príncipe Charles ele não tem aquela popularidade que tinha a rainha Elizabeth, nem tem a popularidade que tem o príncipe William. Então muita gente já começa até a pressionar para que ele abdique em favor de William, até para rejuvenescer, uma vez que ele já está com 73 anos de idade. Então é uma maneira de rejuvenescer a monarquia. É perigoso o que está acontecendo ali? Creio que nem tanto, mas uma instabilidade na Inglaterra seria mais uma coisa importante acontecendo na Europa. Creio que não vai haver instabilidade na questão da sucessão. Creio que a monarquia também ali não corre risco de cair. Acho que vai seguir normal a sucessão, vai continuar a monarquia funcionando, porque é uma instituição de Estado. E, até o momento, tem se mantido meio que a política, conversa com os dois lados, tanto com a esquerda quanto com a direita. Então ela tem esse diálogo, ela não se manifesta politicamente, apesar de o príncipe Charles já algumas vezes ter manifestado algumas coisas, como por exemplo a sua participação no Fórum Econômico Mundial, a sua agenda climática, que ele tem falado bastante sobre o assunto aí nos últimos tempos, inclusive em 2020, dizendo que nós tínhamos uma janela curtíssima para evitar as mudanças climáticas. Então vocês esperem um rei Charles lutando justamente por isso. Mudanças climáticas, fazendo disso a sua principal agenda. Não esperem nada diferente, até porque ele tem grande participação no Fórum Econômico, tem um relacionamento com Klaus Schwab, tá? Então ele vai tentar colocar essa agenda. E é aí que a gente começa a ficar meio ressabiado com o que pode acontecer. No momento turbulento que vive a Europa. Nós temos ali uma guerra acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Temos ameaças da Rússia em bombardear Londres, por exemplo. Uma primeira-ministra que diz que está disposta a usar armas nucleares. Então é toda uma conjuntura de fatos que está acontecendo ali que nos leva a ficar com a pulga atrás da orelha com o que pode acontecer. Claro, sempre aqui no canal nós torcemos pelo melhor, mas já nos preparando para o pior. Vejam que o que está acontecendo na Europa são diversos fatos que levam a crer que em breve viveremos um grande conflito ali. Muito maior do que está ocorrendo entre Rússia e Ucrânia. Nós temos a Rússia fechando a torneira do gás, o gás na Europa subindo, tornando a vida do europeu muito difícil em vista do que era. Economia de energia, os países começando, olha, tem que economizar porque o gás está fechado. Então é toda uma ação coletiva ali, um coletivo que está acontecendo. Não é uma ação isolada. Nós temos que ligar todos os pontos. Você tem todos esses pontos ocorrendo ao mesmo tempo. Claro, não é para se preocupar. A morte da rainha Elizabeth era até esperada devido à sua idade avançada. Já tinha apresentado alguns problemas de saúde. Então, era algo que já era esperado. Instabilidade, eu creio que não vai provocar. Pode ser que eu esteja enganado, esteja equivocado. Mas creio que não vai haver instabilidade na questão da monarquia. Agora, o que nós podemos esperar é uma Inglaterra após passado aí os 10 dias, após passado o luto, depois da coroação realmente do rei Charles,
que nós vamos ver aí uma Inglaterra muito mais engajada na agenda globalista, muito mais do que está agora. É isso que eu espero. Analisando tudo que está acontecendo ali e analisando também o que o Príncipe Charles, que antigamente costumava se manifestar muito mais politicamente, mas que foi até certo ponto ali podado pela própria Rainha Elizabeth. Então é algo que nós precisamos analisar aí e esperar para ver o que vai acontecer nos próximos dias, tá? Vamos acompanhar esses próximos 10 dias, porque conforme for passando o tempo, nós vamos conseguir entender melhor, e até porque com certeza haverá vazamento de informações, haverá furos de notícia. Olha, ele pode abdicar ou não, ele não vai abdicar. É isso que nós temos que analisar aí nos próximos dias, tá bem? Eu, com certeza, havendo novidades, vou trazer aqui para vocês. Como vocês devem ter visto durante minhas lives, eu já falei mais de uma vez que eu sou a favor da monarquia. Tá? O Brasil tem uma casa imperial, gostaria que aqui no Brasil voltasse por diversos motivos. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que eu devia falar sobre o assunto monarquia aqui para esclarecer alguns pontos? Se você acha que sim, deixa aí nos comentários, tá? Que aí a gente vai começar a produzir mais vídeos falando sobre o assunto, até mesmo para esclarecer dúvidas que as pessoas tenham. Porque uma coisa é a monarquia pintada pelo MEC, que você aprende ali na escola. Outra coisa é o que realmente aconteceu, o que a história mostra, os fatos mostram, tá? Então é esse tipo de dúvida que eu pretendo esclarecer com vocês, tá bem? Então deixa aí nos comentários. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.